Buenas pessoal, esse vídeo possivelmente é um pouquinho complexo, até porque a linha de raciocínio que vai levar até o ponto final, ela é um pouco difícil. A gente vai falar sobre fake news e porque elas são absolutamente naturais nos tempos de hoje. Por isso a gente vai lá para a pré-história e pensar na linguagem dessa época. O que separa a pré-história da história, basicamente é a escrita. A partir do momento que se escreveu, se instituiu, que se saiu da pré-história e se entrou na história. Por quê? Porque a partir desse momento se pôde registrar os fatos, se pôde contar coisas, se pôde escrever sobre o que aconteceu, se pôde redigir leis e uma série de coisas. A história nasceu com a escrita. A escrita foi uma das coisas mais importantes que a humanidade criou. Uma das coisas que mais alterou a sua linha do tempo. Agora, o que acontece é que a escrita, mais do que isso, ela mudou a forma como a gente pensa. Linguagens modificam completamente a estrutura de pensamento da gente. A escrita, assim como a fala, é uma linguagem. Quando tu muda uma linguagem, tu muda a estrutura cerebral das pessoas. Vamos lá, vou dar um exemplo bem simples. Digamos que tu nasceu surdo, tu nunca ouviu um som. Sons não fazem sentido para ti. Uma pessoa que nunca ouviu um som, ela necessariamente vai pensar diferente do que um ouvinte. Digamos que tu seja surdo. Vamos fazer um teste bem rápido. Tu não pode responder mentalmente em palavras as perguntas que eu vou te fazer. Porque tu não ouve um som, tu não sabe nem o que é um som. Então, digamos que eu esteja me comunicando contigo por telepatia e eu vou te fazer perguntas e tenta responder elas sem palavras mentais. Vamos lá. O que tu almoçou ontem? Aonde tu mora? Qual o nome da tua mãe? Qual o teu endereço? É muito difícil para quem ouve não pensar em palavras. Porque a palavra é uma linguagem que está na estrutura cerebral da gente. E a palavra, ela é linear. A gente pensa de forma linear. Não faz sentido uma leitura ou um texto tu trocando a ordem das palavras. O rato rei roeu Não, tu tem que ler. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Na imagem é diferente. Tu pode começar a imagem por qualquer lugar. Tu pode olhar um quadro de baixo para cima, de cima para baixo. A linguagem da imagem, ela não é linear. Então um surdo necessariamente pensa diferente de um ouvinte. Se ele pensa diferente, ele é diferente. A sua estrutura mental funciona de forma diferente. Agora um exercício mais difícil. Digamos que tu é cego e surdo. Tu nunca ouviu, nem viu. Não faz sentido palavra nem som para ti. E eu vou te fazer perguntas de novo. E tu não pode pensar em sons nem imagens. O que tu tomou de café da manhã? Aonde tu mora? Quais as pessoas que tu mais gosta no mundo? O que tu odeia? Qual o nome do teu pai? Cara, são perguntas difíceis porque não pensar em imagens e não pensar em sons torna o pensamento completamente complexo. Tem pessoas que não ouvem e não veem. E a estrutura cerebral delas é diferente. Aonde eu quero chegar com isso? Linguagens modulam o nosso cérebro, modulam a forma que a gente pensa. Isso significa que, na pré-história, não existia linguagem escrita. Então a escrita ainda não tinha transformado a nossa forma de ser. Para um pré-histórico, tem coisas que não fazem sentido. Por exemplo, guardar tempo. Não precisa para um pré-histórico a passagem de tempo, assim, olha, vou te contar uma história que aconteceu há 30 anos atrás. Não, ela só aconteceu no passado. A quantidade de tempo não faz sentido. A literalidade também não faz sentido, porque a literalidade, ela veio em muito com a escrita. Então, quando alguém contava uma história para ti, não necessariamente ela tenha que ser real. O que importa para um pré-histórico é que tu faça a ação que ele quer e não te contar uma história real. Contar uma história real, ele veio muito com a escrita. Deixa eu exemplificar isso que eu acabei de falar. Um homem pré-histórico, muito parecido com os Croads, se é que vocês já viram um filme, vale a pena, uma animaçãozinha bem legal. Ele não pensava em te contar um fato real. Ele pensava em contar histórias para modular comportamento. Então digamos que o papai pré-histórico chegasse para os filhinhos e contasse: se vocês saírem na rua à noite, saiam da caverna à noite, que o Deus da noite vai devorar os seus fígados. Não é verdade. O que importa é que as crianças não vão sair à noite. E não é mentira ou verdade. A história dele não tinha essa intenção. Ela simplesmente queria que as pessoas não saíssem à rua. Se elas não saíssem, se cumpriu o papel. Quando uma mãe pré-histórica contava a história: se tu entrar no lago, o Deus das águas vai arrancar tua cabeça, não significa que vai haver um Deus da água que vai arrancar tua cabeça. Funciona se as crianças não entrarem na água e não morrerem afogadas. O pré-histórico contava histórias não necessariamente sendo verdade ou não. Não tinha essa lógica de mentira. Tinha a lógica de tu aprendesse e não fizesse a ação. Porque a linguagem da escrita não tinha vindo ainda. Agora vamos lá.
Deixa eu falar de uma coisa um pouquinho polêmica, tá? E eu não tô dizendo que não aconteceu. Eu só tô dando um exemplo do que pode ter acontecido. O Antigo Testamento da Bíblia, ele foi escrito muito pertinho de quando o homem começou a escrever. Ele nasceu muito próximo da onde a gente começou a registrar as coisas de forma escrita. Isso significa, a linguagem pré-histórica ainda era vigente. Porque as linguagens, elas não mudam do nada, elas demoram um tempo. Isso quer dizer, quando um homem daquela época escrevia uma história pra gente, não necessariamente significa que aquilo aconteceu, mas que na verdade ele quer nos ensinar alguma coisa. Parênteses, eu não estava lá. Eu não sei se Moisés abriu o mar, eu não sei se Jonas foi comido por uma baleia, eu não estava lá, pode ter acontecido, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que, se por acaso não aconteceu, não significa que quem escreveu o Antigo Testamento, as pessoas que escreveram, mentiram para vocês. Significa que elas queriam contar uma história para fazer tu aprender alguma coisa. Pode ter acontecido, mas se não aconteceu, eles queriam simplesmente modular o teu comportamento. E não era mentira, era natural. Quer ver uma coisa? Já o Novo Testamento foi escrito muito tempo depois, onde a linguagem escrita já era mais corrente entre as pessoas. Vocês podem ver que no Novo Testamento, as coisas que acontecem, elas são menos grandiosas. Os milagres são mais possíveis. E de novo, pode ter acontecido, beleza, é possível que tenha acontecido, mas caso existam alguns exageros ou até coisas que não ocorreram, não necessariamente é mentira. É simplesmente uma forma de te contar algo para te aprender. Mas os milagres que acontecem são mais possíveis. Jesus não derruba uma montanha, Jesus cura pessoas. A linguagem, ela foi se elaborando de um jeito onde a literalidade começou a tomar conta. Porque a escrita começou a modular a nossa forma de pensar. Até aqui faz sentido? Então vamos seguir. O mundo foi se tornando cada vez mais literal. As coisas cada vez mais pautadas por uma verdade, por uma literalidade, até que o mundo voltou a mudar. Tem um filósofo, o Villain Flusser, que em francês ele é conhecido como Flusser, que é a origem dele, que é um dos maiores filósofos da imagem que existe. E que tem livros maravilhosos como a Filosofia da Caixa Preta, indico fortemente a leitura. E ele fala que, nos tempos atuais, e olha que ele já morreu algum tempo atrás, a gente parou de ler textos e está começando a ler imagens de novo. O que ele fala é que a gente está saindo da história para vir para pós-história. O que está acontecendo com a gente nesse momento é uma mudança de era. Vocês, hoje, leem texto muito mais do que imagem. E leem texto da mesma forma que lê imagem. Se a gente está mudando a linguagem, segundo o Flusser, a gente está mudando a nossa forma de pensar. Se eu perguntar para vocês como se faz um bolo de milho e vocês não souberem, possivelmente vocês vão pro YouTube. Ninguém vai pegar um livro de receitas, tu vai pro YouTube, porque é mais fácil ver imagem, porque tu quer ver imagens, porque tu quer ver um vídeo. Se não tiver em vídeo, tu vai ver uma receita num site, mas de preferência tu vai optar por sites que tem fotos. E isso necessariamente não é bom nem ruim, é só uma característica dos tempos atuais. A gente está vendo um mundo de imagens. E olha só, não significa que paramos de ler. Hoje, inclusive, a gente tende a ler muito mais do que se lia 20 anos atrás. Só que a gente lê de forma imagética. A gente passa o dia inteiro lendo e-mail, Twitter, Facebook, mas a nossa leitura, ela não é mais linear de tu ler 20 páginas, 300 linhas. Tu lê imagens, tu vai lendo uma chamada aqui, um texto aqui, um título aqui. Então tu lê texto muito parecido como tu lê imagem. A nossa forma de ler mudou. Nós estamos consumindo imagens muito mais do que texto. E se tu tá com dificuldade de ler nesse momento da tua vida, isso é absolutamente natural nos tempos de hoje. Nós estamos vorazes por imagem. Bom, vamos voltar. Estamos entrando na pós-história. Na pós-história é onde as imagens estão sendo lidas. O texto está sendo ficado em um segundo plano ou lido de forma imagética. Isso significa que na pré-história se lia imagem, na história texto e na pós-história imagens de outro tipo. Tá? Pré-história e a pós-história ela tem semelhanças, mas são bem diferentes por determinadas características tecnológicas. Mas onde eu quero chegar com isso? Nós estamos na pós-história, inaugurando ela, entrando nela, e se a gente está no mundo imagético, a gente está muito parecido com a pré-história. E lá, o papai das cavernas e a mamãe das cavernas contavam histórias simplesmente para modular o teu comportamento. Porque um mundo imagético, ele não é literal. Nos tempos de hoje, uma fake news é exatamente isso. Quando alguém propaga ou cria uma fake news, necessariamente ele não acha que é verdade, nem precisa ser verdade. Ele só quer modular o teu comportamento. Se eu quiser que alguém não vote no Henrique Meirelles,
particularmente eu não conheço nenhuma pessoa no mundo que votou no Meirelles, eu vou contar uma história sobre ele. Eu vou dizer que o Henrique Meirelles costuma assassinar crianças e comer no seu café da manhã. Não é verdade? Bom, pelo menos eu acho que não. Se modular o teu comportamento, valeu. A fake news serve para transformar comportamentos. Assim como se contava uma história no passado para a pessoa cumprir uma ação, hoje a gente está fazendo muito parecido de novo. Fake news é natural nos tempos de hoje e vai piorar muito, porque a gente está numa sociedade não literal, voltada para a imagem. Um parênteses rápido. Isso não significa que a gente está evoluindo para o tempo das cavernas, não tem nada a ver com isso. Significa que as nossas linguagens estão mudando. O nosso jeito de entender o mundo está mudando e os nossos cérebros estão mudando. E a ideia é que tu consiga te adaptar a esses novos tempos, porque não tem volta. Esse mundo imagético, ele entrou e não vai regredir. Então, te adapta ao mundo imagético, tenta entender que o mundo vai ser lido de forma imagética e a novidade legal é: se tu é um criador de imagem nesse momento, um ilustrador, um quadrinista, um animador, um fotógrafo, cara, tu tá com a ferramenta dos tempos de hoje. E se tu escreve, não te apavora, a escrita não vai acabar, mas ela tá mudando a forma de ser consumida. As pessoas estão mudando a forma que elas entendem a escrita. Então fica um desafio. De repente, repensa a forma de escrever para se adaptar a tempos imagéticos. Beleza? Então tá, pessoal. Até a próxima.